Vamos lá, vamos começar mais uma aula aqui. Essa aula bem tranquila, só são 30 cards. Então aqui no planejamento a gente vai ter 30 cards nessa primeira passagem. Depois 16 quando a gente terminar o curso e vier fazendo tudo de novo. E tem só 4 cards problemáticos aqui, tá? E aí eu vou deixar por conta. Então, bem tranquilo, uma aula curta pra gente pegar aqui essa parte que é importante. Então vamos lá, vou começar explicando aqui que nesse assunto a gente vai ter duas coisas principais para prestar atenção: estratégia global e o plano de auditoria. Então, o mais importante, obviamente, é o planejamento de auditoria, que é o quê? Planejamento de auditoria é quando o auditor, antes de começar a executar o trabalho de auditoria, de começar a fazer os testes, executar as coisas que ele tem que fazer, ele vai fazer um planejamento. Então, nesse planejamento, ele vai definir quanto é o risco que ele imagina que vai ocorrer, porque ele ainda não está executando, então ele só imagina. No plano está tudo, o plano está todo na imaginação. Então, ele faz um estudo ali para definir o risco, mas é um estudo antes. É tudo anterior à execução da auditoria. Procedimento, ele vai determinar os procedimentos que ele vai aplicar, vai determinar a materialidade da auditoria. Então ele está planejando ali o que ele vai executar, entendeu? O planejamento já é um documento concreto, é um documento que concretiza o que ele pretende fazer durante a auditoria. Esse documento, durante a auditoria, ele pode sim ser modificado. Então, conforme o auditor for obtendo mais informações, obviamente as coisas vão mudando, né? Então, conforme ele for executando testes, as coisas vão mudando. A forma como ele vai ver o que ele tem que fazer vai mudando também. Então, ele pode sim atualizar durante a execução da auditoria aquele planejamento. E o que é a estratégia global? A estratégia global ela é um pouco mais abrangente. Então, ela vai determinar objetivos do relatório, é, coisas nesse sentido, entendeu? Então os cards aqui, eles vão fazer um pouco esse trabalho de diferencial. Olha, isso aqui é estratégia global, isso aqui é planejamento de auditoria. Então, quando citar isso, esse elemento, preste atenção que é planejamento de auditoria. Quando citar esse elemento, estratégia global. E na prova de auditoria, se a questão perguntar, né, para identificar se é estratégia global, plano de auditoria, execução, monitoramento e as etapas de relatório, vocês vão ter facilidade de identificar, fazendo contraste entre as informações que identificam cada uma. Então a ideia dos cards a ideia dos cards é simples. É só fazer essa diferenciação para vocês acertarem as questões e conseguirem identificar o que está em cada etapa, né, que eu acabei de citar. Estratégia global, que vem antes, plano de auditoria, que vem depois concretizando a estratégia global, a execução do trabalho com os procedimentos, testes, evidências, a elaboração do relatório depois da execução dos trabalhos e, por fim, o monitoramento, que é a revisão de todo esse processo aqui, tá? Então, é isso. Vamos lá para o primeiro. O auditor deve planejar a natureza, a época e a extensão do direcionamento e supervisão da equipe de trabalho e a revisão do seu trabalho. Isso é verdadeiro. Então ele realmente planeja o direcionamento e supervisão da sua equipe, tá? Assim como a revisão do seu trabalho. Então a revisão, que é uma etapa que vai estar lá no final, monitoramento, ele já planeja no começo, tá? Do trabalho. Então o planejamento desses elementos varia conforme a capacidade e a competência dos membros individuais da equipe que realiza o trabalho. Poderia falar, isso aqui é verdadeiro, mas poderia falar o contrário. Então prestem atenção. Eu poderia muito bem falar que não varia conforme a capacidade e a competência desses membros individuais, mas a verdade é que realmente varia. E aqui tem uma série de elementos que influenciam, tá, esse planejamento. Inclusive, o porte e a complexidade da entidade influencia nesse planejamento do auditor. A área da auditoria também influencia no planejamento, obviamente. Os riscos de distorção relevantes também influenciam, né? Obviamente. Por exemplo, eu coloquei aqui um aumento do risco de distorção para uma dada área, costuma exigir um correspondente aumento na extensão e no direcionamento de supervisão por parte do membro, entendeu? Então, a capacidade e a competência dos membros individuais da equipe que realiza o trabalho de auditoria. Isso daqui talvez seja o que possa dar mais problema. Então, já saiba, isso influencia sim. A estratégia global deve incluir a natureza, a época e a extensão dos procedimentos. Isso aqui é falso. A natureza, a época e a extensão dos procedimentos vai estar onde? No plano de auditoria, tá? Quem deve incluir isso é o plano de auditoria. Então é importante fazer essa diferenciação sempre entre estratégia global e plano de auditoria. Não é, não é objetivo de um programa de auditoria estimar o tempo necessário para a realização de auditoria. Isso aqui é verdadeiro. O tempo necessário realmente não vai estar
no plano, vai estar onde? Na estratégia global. Esse é um card que pode gerar confusão, um detalhezinho. Muita gente vai errar, mas com esse card aqui já fica fácil acertar, vocês não vão errar no dia da prova, tá? Então é verdadeiro. Isso aí, tempo necessário para uma estimativa, né? Porque o auditor não tem como saber, mas uma estimativa desse tempo realmente vai estar na estratégia global. E aqui eu coloquei o que vai estar nessa estratégia global. Então, algumas atividades preliminares vão estar lá. Por exemplo, é, an antes do início dos trabalhos de auditoria, na verdade, isso aqui não vai estar na estratégia global. Calma, vou reformular. Antes do início do trabalho de auditoria, o auditor deve mostrar o que? Controle de qualidade. Deve realizar as seguintes atividades, incluindo controle de qualidade, avaliação da conformidade com os requisitos éticos e o estabelecimento do entendimento do termo de trabalho. O planejamento, de forma geral, global, ele envolve a estratégia global, que é anterior, e o plano de auditoria, que ocorre de forma posterior. E aqui ele vai falar um pouco sobre a estratégia global. Então, são os macro-objetivos, tá? Incluindo identificar as características do trabalho para definir o seu alcance, os objetivos do relatório para planejar a época da auditoria, a natureza das comunicações, considerar os fatos que no julgamento do profissional do auditor são significativos, considerar os resultados das atividades preliminares do trabalho de auditoria e, quando aplicável, se é relevante, o conhecimento obtido entre outros trabalhos realizados pelo sócio do trabalho, determinar a natureza, época e extensão dos recursos e não dos procedimentos. Geralmente essa frase remete para procedimentos, mas falou em recurso, estratégia global, tá? E o plano de auditoria? Natureza, época e extensão dos procedimentos, natureza épica, extensão dos procedimentos adicionais, outros procedimentos, entendeu? Então, prestar bastante atenção nisso, eu acho que vale a pena fazer uma leitura desse extra aí. O auditor deve planejar e implementar respostas gerais para tratar dos riscos avaliados de situação relevante no nível das demonstrações contábeis. Isso é verdadeiro, tá? Então, vão gravando tudo aí que a gente está avaliando. E eu sempre vou ter alguns cards que vão fazer a diferenciação para tentar confundir vocês, e o trabalho da mente de vocês vai ser resolver isso, identificar o que está divergindo ali para um lado, para o outro, o que faz ser estratégia global, o que faz ser planejamento de auditoria, e garantir que vocês vão acertar isso aqui no dia da prova. E vai ser uma coisa que, como vocês estão vendo que é um pouquinho complexa, outras pessoas vão errar. Então, é um esforço que vale a pena. Havendo incompatibilidade ou imprevisto, o plano de auditoria deve ser alterado, uma vez que a estratégia global do auditor é inalterável. Eu acho que é falso aqui. Eu acho que tanto a estratégia global como o plano de auditoria são alteráveis. Então, isso aí torna o card falso e a afirmativa falsa. Tanto o plano quanto a estratégia devem ser atualizados e alterados quando necessário, mesmo no decorrer da execução da auditoria já, mesmo no decorrer da execução dos trabalhos, entendeu? Então, não tem dessa de dizer que a estratégia global é inalterável, não. Tanto ela como o plano de auditoria são alteráveis. A supervisão dos membros da equipe deve ser realizada ao final dos trabalhos de levantamento. Então, em que momento vai ocorrer isso aqui, ó, supervisão dos membros da equipe? Na etapa de planejamento. Então, não é o final dos trabalhos, tá? É lá no início, no planejamento ainda. Então, ocorre no início do planejamento. Não existe tal previsão nas normas de auditoria. O plano de auditoria deve ser definido antes da discussão a respeito da estratégia global. Como eu falei, primeiro a estratégia global, depois o plano de auditoria. Então, essa é a ordem, eu coloquei esse geralmente aqui, não sei porquê, mas para mim é sempre essa a ordem. Primeiro a estratégia global, depois o plano de auditoria. Segundo a NBC, tanto lá, ao dever do auditor discutir os elementos de planejamento com a administração da entidade. Isso aqui é falso. O auditor elabora o planejamento. O planejamento é da entidade de auditoria, tá? Então não tem dessa de discutir com a administração, não. Ela não tem nada a ver com isso. Isso aí, inclusive, é facultativo, ou seja, ele pode fazer se ele quiser. Mas a responsabilidade pelo planejamento é do auditor. Então ele não tem essa obrigação, não. Ele pode fazer o planejamento discutindo com a administração. Pode. Mas não tem essa obrigação, não. Falso. O documento que inclui a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem realizados pelo membro da equipe de trabalho é denominado de, a gente acabou de ver, isso aqui é o plano de auditoria. Sobre o planejamento de auditoria, permite auxiliar, se for o caso, na coordenação do trabalho realizado por
outros auditores especialistas. Verdadeiro também. Então ele realmente permite fazer isso. A estratégia global e o plano de auditoria são de responsabilidade do auditor. E da administração, falso, a responsabilidade é toda do auditor para fazer a estratégia, tanto a estratégia global como o plano de auditoria. É apenas do auditor essa responsabilidade. Então, a estratégia global deve definir o alcance, a época e a direção da auditoria para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria. Verdadeiro também. Verdadeiro, tá? Como se fosse uma etapa anterior ao plano. O auditor, ao desenvolver o plano de auditoria, deve descrever a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais planejados no nível de afirmação. Verdadeiro, como a gente viu lá na hora que a gente estava lendo a norma. Então, mais um que é verdadeiro e fica fazendo essa distinção aí. Então, a respeito do plano de auditoria, mais detalhado que a estratégia global, perfeito. Visto que inclui a natureza, a época e a extensão dos procedimentos a serem realizados pelos membros da equipe de trabalho. Verdadeiro também, verdadeiro, perfeito. Leiam todos os extras, tá? Pelo menos na primeira vez que vocês estiverem estudando para ter essa ideia geral por trás do card. Eu não vou ler todos aqui, porque não é necessário para mim, que eu estou explicando aqui sempre que eu sinto necessidade de esclarecer, mas para vocês que vão estar vendo o material pela primeira vez, acho que vale a pena. A respeito do plano de auditoria, trata dos diversos temas identificados na estratégia global, levando-se em conta a necessidade de atingir os objetivos da auditoria por meio do uso eficiente dos recursos do auditor. E aqui fica um pouco complexo, falou em recursos, a gente lembra daquele negócio de estratégia global, mas esse aqui é verdadeiro, tá? Verdadeiro. E é bom gravar as diversas possibilidades e variações que as questões trazem do texto da norma. Várias formas de cobrar outros textos da norma que falam basicamente sobre o mesmo tema. Então é bom pelo menos dar uma olhada em cada um desses, entendeu? Então, como ele é parecido, se vocês sentirem facilidade, vocês podem vir aqui e clicar em fácil, tá? E ele já dispara e vai embora e não aparece tão cedo para vocês. Então, é verdadeiro também. A respeito do plano de auditoria, ele deve incluir a descrição da natureza, a época e a extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco. Então deve ter já avaliação de risco no plano de auditoria, verdadeiro. Procedimento de avaliação de risco também, verdadeiro. A respeito do plano de auditoria, deve ser atualizado e alterado sempre que necessário no curso da auditoria. Como a gente falou, já viu, verdadeiro também. Ele é alterado durante o curso de auditoria sempre que necessário. Não tem nenhum problema não, alterar. Então, no planejamento de auditoria, os fatos relevantes que devem ser considerados pelo auditor na execução do trabalho incluem o conhecimento detalhado da política e dos instrumentos de gestão de risco da entidade verdadeira. Ele tem que conhecer essas coisas porque vai influenciar, né? A entidade que ele está trabalhando ali, a forma como ela trabalha, política, instrumento de gestão, vai influenciar diretamente no risco que ela traz, né? No risco que ela gera na elaboração das demonstrações contábeis dela. Então ele tem que analisar assim isso, ele não pode deixar isso passar. Então, ele tem que fazer o planejamento dele dentro do contexto da política e dos instrumentos de gestão de risco da entidade. Então, no planejamento de auditoria, os fatos relevantes que devem ser considerados pelo auditor na execução dos trabalhos incluem o conhecimento detalhado das atividades operacionais e sistema contábil de controles internos e seu grau de confiabilidade pela entidade. Verdadeiro. São todos fatores relevantes. Então, quem já está acompanhando o curso consegue entender tranquilamente porque esses fatores são relevantes. Então, tanto as atividades operacionais, por exemplo, que seriam atividades operacionais, se ela trabalha, por exemplo, com maquinário, ou se ela trabalha com edifícios. Então, são vários tipos diferentes de atividades operacionais que trazem riscos diferentes. O sistema contábil, isso aqui obviamente é importante porque a gente trabalha com a parte de contabilidade. Então, se a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que levar em consideração como é feito esse sistema contábil lá e a elaboração das D6. E os controles internos, né? Por quê? Porque os controles internos é o que vão dar legitimidade para os mecanismos de controle e para as informações que são elaboradas dentro do contexto desses mecanismos de controle. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso é relevante para o auditor? Verdadeiro. O planejamento para a realização de auditorias deve ser documentado e os programas de trabalho formalmente separados.
Então, vamos começar por aqui, ó. Tem que ser documentado ou pode ser oral? O planejamento tem que ser documentado. Os programas de trabalho têm que ser formalmente preparados. Pode ser, tem que ser escrito, formalmente preparado no sentido de escrito, ou pode ser oral. Tem que ser formalmente, tem que seguir uma forma específica, tá? Então, tudo isso aqui é verdadeiro. Sendo necessário constar nesse planejamento informações suficientes para a compreensão dos procedimentos que deverão ser executados pelos auditores. Isso aqui também é verdadeiro. Isso aqui tudo é verdadeiro, tá? Então, tudo isso faz parte do planejamento da auditoria também. O planejamento da auditoria inicia-se depois de finalizada a fase de avaliação para a contratação de serviço e é concluído quando o auditor finaliza os trabalhos preliminares. Ixi, esse daqui não era para estar aqui. Eu vou até mudar aqui. Aqui não era para estar aqui. Não, mas vamos deixar. Só para a gente ter uma ideia aqui. Então, o planejamento do auditor inicia-se depois de finalizada a fase de avaliação para a contratação de serviço e é concluído quando o auditor finaliza os trabalhos preliminares. Basicamente quando tem uma auditoria seguida da outra, né? Então ele está falando de uma coisa bem específica, uma auditoria seguida da outra. Então, deixa eu ver a resposta. O planejamento só termina com a conclusão do trabalho de auditoria atual e o início do planejamento é a contratação do serviço. Então, aqui o que ele fala? Só termina com a conclusão do trabalho. Então, é concluído quando o auditor finaliza os trabalhos preliminares? Não. O planejamento só termina com a conclusão do trabalho de auditoria atual. Então, falso, 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 falso. Vamos seguir aqui. No início dos seus trabalhos e no planejamento de auditoria, o auditor deve considerar se existe uniformidade nas práticas contábeis adotadas pela entidade. Verdadeiro. Isso é importante também para a elaboração do plano de auditoria. Aqui, ó, uniformidade nas práticas contábeis adotadas pela entidade. No início dos seus trabalhos no planejamento de auditoria, o auditor deve considerar a análise dos saldos de abertura adotados pela entidade. Verdadeiro, obviamente, né? Obviamente, porque isso aí vai ser fundamental, por exemplo. Se o saldo de abertura é tanto, né? Toda análise que ele fizer parte daquele saldo de abertura, né? Se for tanto, toda análise que ele fizer pode estar certa, mas o resultado final vai variar. Vocês concordam? Que os saldos iniciais são fundamentais para a determinação do saldo final, conforme os procedimentos forem sendo executados. Obviamente, se está, por exemplo, 10 lá, quando terminar, todos os procedimentos foram executados corretamente, foram. Então, o valor final é 30. Mas se tiver 20, todos os procedimentos foram executados, certo. Mas o saldo inicial, ao invés de ser 10, estava 20. Aí o final vai ser 40, entendeu? Então vai ter uma variaçãozinha lá em função da variação do saldo inicial. Vamos seguir. No início dos seus trabalhos e no planejamento de auditoria, o auditor deve realizar uma revisão dos papéis de trabalho do auditor anterior, verdadeiro também. Então ele tem sim que revisar, tá? Papéis de trabalho do auditor anterior. No início dos seus trabalhos e no planejamento, o auditor deve realizar a identificação de relevantes eventos subsequentes ao exercício anterior. Isso aqui eu não sei, mas acho que é verdadeiro também. Verdadeiro também. Então ele tem que analisar relevantes eventos subsequentes ao exercício anterior. Engraçado, fazer uma distinção aqui, ó. Quando o auditor está elaborando o relatório, ele não tem a obrigação de avaliar elementos posteriores ao relatório, tá bom? Então surgiu um fato. Após o relatório, ele tem que analisar os fatos entre a elaboração da demonstração contábil e a emissão do relatório, porque tem um período ali que vão ocorrendo fatos, né? São os chamados fatos subsequentes. Mas, se acontece um fato após o relatório, ele já não tem a obrigação de, por exemplo, executar procedimentos, tá? Para poder avaliar aqueles fatos ali. Então, de quem é essa responsabilidade? Aparentemente, do auditor que vai fazer a próxima auditoria. Segundo a gente está vendo aqui, ó, no início dos seus trabalhos e no planejamento, o auditor deve realizar a identificação de relevantes eventos subsequentes ao exercício anterior. Então, a responsabilidade foi jogada aqui para quem vai fazer o próximo trabalho. Alguns dos fatos relevantes na execução dos trabalhos a serem considerados no planejamento são as orientações e expectativas externadas pela administração aos auditores externos. Isso aqui é falso. Não é possível que isso aqui é verdadeiro. Então, a administração
ela emite orientação e expectativa para os auditores internos. Os auditores externos, eles não trabalham dentro de uma coordenação, de ordens da auditoria externa, não. Então, isso é falso, tá? Alguns dos fatores relevantes para a execução a serem considerados no planejamento são o conhecimento do resultado e das providências tomadas em relação a trabalhos anteriores, semelhantes ou relacionados, verdadeiro. Então, o auditor está elaborando ali o planejamento, ele pode sim dar uma olhada para trás, ver o que tinha sido feito em auditorias anteriores, o resultado das providências, o resultado, conhecimento do resultado e as providências tomadas, entendeu? Em relação aos trabalhos e coisas relacionadas que aconteceram na auditoria anterior. Então isso é importante sim no planejamento, cara. Informações que aconteceram já vão, obviamente, vão ajudar. Informações sobre o que já aconteceu, obviamente, vão ajudar no trabalho atual, nas coisas que vão acontecer futuramente. Alguns dos fatores relevantes são o uso do trabalho de especialistas. Tem que ser previsto sim no planejamento. Aqui eu até poderia colocar para depois, porque a gente vai trabalhar esse uso do trabalho de especialistas, mas é bom já deixar determinado. Isso aí vai sim ser previsto já no planejamento. O uso do trabalho de outras pessoas, outros profissionais, especialistas, tudo praticamente que o auditor for fazer, ele tem que colocar no planejamento dele. Entendeu? Então, só coisas que não forem, por exemplo, previsíveis. Por exemplo, ele não vai colocar os eventos subsequentes. Ele nem sabe o que vão acontecer, né? Então, mas tudo que já for previsível, provavelmente ele vai colocar no trabalho dele, vai fazer uma gestão de risco ali, enfim. Alguns dos fatores relevantes na execução dos trabalhos a serem considerados no planejamento são a existência de entidades associadas, filiais e partes relacionadas que estejam no âmbito dos trabalhos da auditoria interna. Verdadeiro também. E o último card aqui para encerrar. O planejamento da auditoria interna deve considerar os fatores relevantes na execução dos trabalhos, tais como o uso do trabalho de especialistas e o conhecimento do resultado das providências tomadas em relação. Enfim, a gente já viu um caso parecido verdadeiro também. Então é isso, encerra por aqui, uma aula curta. E na próxima aula vai ter o quê? Se eu não me engano, uma aula bem importante. Uma das aulas mais importantes. Materialidade, relevância e riscos. Vejo vocês lá e tchau.